Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Cá estamos nesta quarta-feira, preparados para mais este Evangelho por Emmanuel, onde nós estamos fazendo o estudo do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Por isso, Evangelho por Emmanuel, não é, Sônia? Boa noite já, né? Boa noite, sim, aqui em Portugal, aí no Brasil é boa tarde, ainda, porque é 18h05. Um abraço grande para vós, para vocês, vós Portugal, vocês aí, no Brasil. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para podermos estudar o Evangelho através de Emmanuel e agradecendo ao querido Chico pela dedicação que ele teve de nos trazer estas mensagens através da psicografia. Querido Eurídice, espero que o nosso Evangelho decorra em paz e serenidade e que nós possamos, em conjunto, encontrar aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Que assim seja. Então, vamos começar para poder preparar para o nosso crescimento, fazer a nossa oração de abertura? Sônia? Acho que ela caiu, então vamos começar nós fazendo a nossa reunião, a nossa oração. Não, eu estou aqui, querida. Está lento, talvez, não? Não, mas eu vou fazer aqui a oração de abertura enquanto você tenta sair e volta de novo, que está travada a sua imagem, tá bom? Então, vamos lá. Mestre Jesus, mais uma vez nos colocamos ao teu dispor para nos unirmos aos amigos espirituais, iniciando esse Evangelho por Emmanuel, aonde vamos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, sobre a tua mensagem que tentaste passar para nós quando cá esteve na Terra. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos junto com esses amigos espirituais, porque sabemos que quando estivermos unidos em teu santo nome, conosco estarás presente. Então agradecemos essa oportunidade, agradecemos a todos aqueles envolvidos, encarnados e desencarnados, nesse nosso querido estudo. Que assim seja. Pronto, Soninha já está aqui, agora está até melhor. Me ouve bem? Isso sim. E tu tá ouves bem? A internet ficou ótima agora. Tá. Então, Sônia, olá. Olá. Não deu para perceber há pouco, né? É isso? Não, pode repetir. Ok. Então, pronto. Então, eu vou dizer olá
que nós possamos ter um bom programa, que nós possamos crescer juntos, todos, através dos ensinamentos do Emmanuel, agradecendo a Francisco Cândido Xavier, porque ele psicografou estas mensagens para nós, e a todos aqueles que se comunicaram através dele, também, neste caso específico, o Emmanuel, mas tantos outros que nos permitem crescer em conjunto com eles e que nós possamos ter esse programa de Evangelho que seja para nós podermos alçar o voo do Espírito no sentido do bem. E para alçar o voo, esse é o nosso tema de hoje, é bem interessante, né? Que é servir a Deus, vai ensinar a gente, vai mostrar, pelo menos, a cada um de nós como é que a gente realmente se torna um grande servidor nessa jornada crística, né? Então, posso ler o texto, Sônia? Então, vamos. Servir a Deus. Ele é o capítulo 40, né? Que fica na página, da reunião pública de 5 de junho de 1959, questão número 673, ou 673 aqui em Portugal, do livro dos Espíritos, ok? Então, o tema a dissertação é: em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários sob a rubrica de cultos diversos espalham-se em todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem, majestosos na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. É assim que surgem aqui e ali casas de adoração com variada nomenclatura, templos, palácios, templos estilos, templos museus, templos consagrações, templos claustros, templos troféus. Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra, no alto dos montes, são hoje relicários suntuosos faiscantes de pedraria. E para o curso das orações convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações dos domínios da posse material. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam, assim, o campo da própria fé. A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Contudo, e nos reportando à interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e às sombras da enfermidade, que dizer da instância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear a munificência paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo compassivo e escrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Lembremos-nos de Jesus, o expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos, desce ao mundo no leito rude de estrebaria. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro, entre os puros, é a esperança dos pecadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Magistrado incorruptível, de ninguém exigia a certidão de pobreza a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime, é remédio aos doentes. Detentor de conquistas eternas, vale-se de barcos emprestados para o ensino da Boa Nova. Justo dos justos, deixa-se crucificar entre malfeitores para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Cultiva, pois, tua fé, conforme os ditames do coração. Mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a maneira certa, a única maneira, a mais justa e a mais alta de servirmos ao nosso Pai. Aí a gente já começa a ver a importância desse estudo, né? Onde a gente vê que não importa o luxuoso templo que você, ou não luxuoso templo que você possa estar, né? Os altares que você vai adorar, esses rituais, cada um dos rituais de cada doutrina. O que importa é a intenção sincera, né, da pessoa, que ela seja respeitável mesmo, né, Sônia?
é honrar a Deus, esquecendo as criaturas que sofrem na miséria e na dor. Então, onde está esse templo? Onde é esse templo que a gente tem que construir? Que não é o templo de pedra. Como é que a gente vai construir esse templo que é? A gente vai aprender agora que é dentro da gente, né, Sônia? É É isso? isso mesmo. A gente teve Jesus, né, aqui. como o maior exemplo de fidelidade a Deus, que ele também viveu com simplicidade, ele nasceu num estábulo, ele andou entre os povos, curou os doentes, ensinou as pessoas, foi o mestre, e é até hoje o mestre, e ainda morreu, como disse aqui, entre esses criminosos, né? É com ele a gente aprende, né, Sônia, essa forma de ajudar com humildade e amor, ensinar sem vaidade, e segundo a visão espírita, a maneira que a gente tende a mais justa e elevada de honrar o Pai. Né? Como nos ensinou o apóstolo Paulo de Tarso, que nós estamos a estudar às terças e aos sábados, nós temos um altar dentro do nosso coração. Até há um texto do nosso querido Emanuel que fala sobre essa frase. Temos um altar dentro de nós próprios. E o altar de adoração a Deus é a nossa vida. É como nós vivemos a nossa vida. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos. Nós podemos nos reunir uns com os outros. De facto, o próprio mestre disse, onde um ou mais se reúnem, né, eu vou estar entre vocês, né, porque que eu digo um ou mais e não como ele dizia? Porque quando nós estamos reunidas, nós temos o nosso anjo da guarda connosco. Portanto, não são só um. Há sempre pelo menos o nosso anjo da guarda connosco. Mas, nesse sentido, o que é que a gente precisa de compreender? Precisamos compreender que o reunirmos uns com os outros num local não significa que esse local tenha que ser subcultuoso. Isso não importa. O que importa é que nós estejamos juntos. Pode ser até na nossa própria casa, como antigamente acontecia, né? Porque não havia, no início, era nas nossas casas que se reuniam os espíritas. Nós compreendemos que isso não faz sentido hoje em dia, porque a casa espírita tem uma proteção, há um trabalho, e é lá que devem decorrer os trabalhos espíritas. Mas foi do início assim. E nós precisamos compreender que a nossa casa física e nosso interior tem que ser um templo de Deus. E isso pressupõe o quê? Pressupõe nós pormos em prática os ensinamentos do Mestre. O perdoar, o amar, o ter compaixão, o amparar os que necessitam. Aqui fala da sumptuosidade e o facto de ser sumptuoso, mas depois nós não darmos de comer a quem mais necessita. E quando eu estava a ouvir a nossa querida Eurídice a falar sobre o texto, a ler o texto, lembrei-me do Papa Francisco, que já partiu para o plano espiritual, como nós sabemos, que Deus o tenha de alguma forma acolhido lá no plano espiritual de acordo com as suas necessidades, mas como nós sabemos, o Papa Francisco, a primeira coisa que fez quando chegou ao Vaticano foi dizer que os locais antigos de conventos e etc. deveriam ser utilizados para acolher os com necessidade. É exatamente isso que está aqui a ser falado. É nós compreendermos que de que vale ter uma coisa sumptuosa se depois ao meu lado está alguém a morrer de fome. Nós temos de saber ter o equilíbrio. É preciso nós compreendermos isto. E para compreendermos melhor, eu vou ler a pergunta 673, está bem? Sim. Não seria um meio de tornar essas ofrendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? Sei que eu falei o que falei. E, neste caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil não se tornaria meritório ao passo que era abusiva quando para nada servia? Ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Vamos ver a resposta. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quer dizer com isto que eles aprovam as cerimónias que praticais para lhes dirigir as vossas preces. Muito dinheiro, porém, se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, aqui está. Não interessa
a subtuosidade e eu ter muito dinheiro, ir para um templo qualquer, religioso, não interessa qual é a facção, e chegar lá e depois eu, no meu dia-a-dia, não ter compaixão, não ter empatia, não ter respeito ao próximo, ser orgulhoso, ser egoísta. O que Deus quer é que a gente se transforme para viver o bem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós não podemos ficar felizes quando tem ao lado da nossa casa alguém que está a morrer de fome. Porque se ficamos, significa que temos uma questão moral que precisamos resolver urgentemente. E muitas vezes nós não compreendemos que nos tornamos, como é que se diz, insensíveis, vamos dizer assim, perante a desgraça alheia. Nós achamos que os outros estão naquela situação porque merecem. A gente não sabe o que é que se passou no íntimo daqueles seres humanos para eles chegarem àquele ponto. E não sabemos se no dia da manhã não nos poderá acontecer exatamente o mesmo. Quantos tinham dinheiro e de repente perderam esse dinheiro no crash de 1930, nos anos 20, 1929, se a minha memória não está errada. Quantos perderam as suas vidas porque não conseguiram aguentar o mais recente, em 2009? Nós precisamos de compreender que o dinheiro é efêmero, é momentâneo, é um empréstimo de Deus que a qualquer altura pode desaparecer. Uma casa a mesma coisa, a qualquer altura pode haver um incêndio. Um carro a mesma coisa. Aquilo que fica connosco é o nosso espírito e aquilo que conquistamos intelectualmente e moralmente. E é isso que nos vai fazer reerguer numa situação de catástrofe. Da mesma maneira que nós, numa situação de catástrofe, queremos que nos amparem, nos deem a mão, nos ajudem a sair dela, seja catástrofe moral, seja catástrofe física, nós precisamos fazer aos outros. E se nós não começarmos a perceber que quando falamos e dizemos mal de alguém que caiu no mundo das drogas, nós não sabemos qual é a situação desse espírito. Não sabemos que obsessões estão por trás, que situações do passado estão ali, que dores estão ali, o que é que ele vivenciou. E não sabemos, volto a frisar, se o dia da manhã estaremos lá nós, ou um dos nossos filhos, ou um dos nossos irmãos, ou um dos nossos familiares. E nós precisamos de começar a ser um pouquinho desta a ideia de que nós sabemos o que é certo para o mundo. Só Deus sabe. E o que é que Deus sabe? Deus sabe que o que é certo para o mundo é nós, os seres humanos, ampararmos uns aos outros. Daí que ele fez a lei da solidariedade como a fundamental e a mais importante. Nós não nascemos em sociedade por acaso. E quando nós não vivemos em sociedade, adoecemos. Nós precisamos de aprender a viver uns com os outros de uma forma que seja honesta, respeitosa e de amparo, e não de julgadores. Com a mesma medida que julgares, serás julgado. Foi o mestre que nos disse. E acho que o que a gente tem que colocar também é onde servir a Deus, né? Porque servir a Deus é o como e onde. A gente serve a Deus em qualquer lugar, mas a gente serve mais a Ele quando a gente está no auxílio ao próximo. Não é dentro dos templos, das casas religiosas, né? Não é dentro de mesmo que a gente viu aqui que os templos não fazem a diferença, independente de serem ou não suntuosos, né? O que importa, nós estamos estudando Paulo de Tarso na leitura dessa semana passada e da continuação do livro, a gente está vendo exatamente a casa onde Paulo de Tarso, junto com Barnabé, começa a fazer o evangelho, onde se iniciam as primeiras viagens de Saulo de Tarso, né? A convite de Pedro, a gente viu que era uma casa humilde. E ali estavam ali corações puros. Esse que é o grande templo, onde os corações puros se encontram, mesmo que seja um coração puro necessitado, mas porque necessitado, na verdade, todos nós somos, né? Então, não tem o que tem aqueles que necessitam de mais de comida, outros de roupa, outros de conhecimento, outros de carinho, de atenção. Carinho e atenção todos queremos, independente da condição que a gente tenha, intelectual ou material. Né? Então, a gente exercita mesmo no nosso dia a dia, na rua, por isso que nós não somos ermitões, né? Por isso que a gente fala na doutrina espírita que aprendemos que a lei da comunidade, não, me ajuda, Sônia? Lei de sociedade, porque a gente precisa conviver com o próximo, para ajudar ao próximo a subir e para também nos apoiarmos naqueles que já subiram, para subir junto, não para puxar para trás.
Então, Sim, é essa corrente, né? Essa corrente, a corrente do bem é dessa forma, é uma corrente ascendente. Por isso que temos que estar próximo do outro. Essa é a forma que nós temos de servir a Deus. Se a gente enxerga isso tudo como uma grande humanidade, né? Humanidade não, como uma grande família universal, então é assim que vai, as coisas tendem a fluir naturalmente, né? A gente sempre trabalhando dessa forma, olhando o próximo como uma forma da gente ser útil para alguém. E também se você é útil para quem está em cima e para quem está embaixo. Né? Eu apontei aqui algumas coisas que essa leitura também nos traz, né? Que ela fala o valor da intenção, né? Que essa verdadeira fé, né? A forma de servir a Deus é primeiro ter o valor da atenção, porque o que Deus observa é a intenção pura do coração, não é a forma como você vai fazer a sua oração, o seu culto, mas a prática do bem e praticar o bem com o coração. Isso é o que importa, porque também tem gente que faz o bem para poder aparecer para o outro, né? É fazer com vontade de fazer, com amor, aquilo que você está fazendo, o ato que você está praticando e a pessoa que está recebendo isso. Você vê que está fazendo porque você sabe que naquele momento você pode ser útil para alguém. Quem passou por necessidade, eu já passei por grandes necessidades da minha vida e eu vi a importância, eu sei como eu lembro como eu ficava quando vinha alguém para me apoiar, para me auxiliar. Então, é esse sentimento que eu gostaria de dar para o próximo, é esse sentimento que a gente tem que se alimentar para poder doar para o próximo. A próxima situação é a crítica às exterioridades, é esse apego exagero que a gente tem a materialidade nas práticas religiosas também. Né? Então, uma casa religiosa, ela precisa de dinheiro, por exemplo, precisa, porque tem que pagar conta de água, luz, telefone, limpeza, precisa disso, né? Mas para que mais? Para ajudar o próximo, ok, é válido. Senão, deixa-me até só pegar aqui, desculpa, numa situação muito importante. Chico Xavier deu um bom exemplo disso. Quando quiseram colocar um ar-condicionado num determinado sítio onde ele frequentava, e insistiram, apesar de ele dizer que esse dinheiro deveria ser aplicado para os pobres, ele não voltou a frequentar aquele sítio, deixando bem claro que aquilo que importa não é o nosso comodismo no sentido de não que a gente não possa ter um ar-condicionado, mas o exemplo que eu quis dar. O exemplo que eu quero dar é exatamente esse, que aquele dinheiro era mais importante para alguém que estava a morrer de fome. Nós podemos suportar o calor. E a pessoa não morrer de fome, porque é mais fácil a pessoa morrer de fome do que nós de calor. Então, é estes pequenos pontos que a gente tem que compreender, de fazer a diferenciação. Eu só queria trazer este ponto, já que tu falaste aí, esse ponto do Chico. é isso que eu ia falar exatamente nessa crítica às exterioridades, né? Porque a tua forma de adoração, né, vamos dizer assim, não está nessas pedras, né, que são construídos esses altares, mas ela está nas atitudes, né, diárias que a gente tem de compaixão para conosco e para com o próximo. Né? A gente vai ser perfeito sempre, todos os dias? Não. A gente vai estar o tempo todo sorrindo? Não, porque nós não somos ainda espíritos de luz, né? Infelizmente, eu, pelo menos, ainda não sou. Mas é o exercício disso, né? E entender a verdadeira importância da sua existência. A gente tem que trabalhar, tem que ir atrás da vida, atrás dos bens materiais, que estão aí para nos trazer o conforto também, mas não o comodismo. Né? Ok, eu quero uma rede, tem uma música no Brasil que é quero uma rede preguiçosa para deitar. Legal, a gente vai ter essa rede preguiçosa, vai deitar, vai descansar, mas não se esqueça que a gente também tem que trabalhar. Né? A gente vê os espíritos que subiram, todo mundo fala, quando eu virar um espírito puro, eu vou ficar tranquilo. Nada, imagina, Jesus já é um espírito puríssimo e ele veio a trabalho num planeta completamente inferior ao mundo que ele estava, sofreu, levou chicotada, morreu na cruz do lado de ladrão e ainda foi humilhado e um monte de coisa. Ele fez isso é trabalho também.
né? Então, nós também temos que trabalhar. A gente, né, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente trabalha ao nosso benefício, ao benefício do próximo. A diferença é que o nosso benefício modifica, porque a gente passa a ter outros interesses para conosco mesmo, né? E a outra situação que é a verdadeira adoração, né? Que é viver o amor em caridade. A gente está vendo nas Epístolas aos Coríntios, né, Sônia, nas terças-feiras, né? O que é esse amor? E esse amor que é sinônimo também de caridade, né? Que é viver Jesus com simplicidade, com humildade e trabalho, né? Viver de uma forma consciente. A gente também viu no Paulo Estevam, né, Sônia? Já tem acho que 2 semanas que a gente já está vendo isso, que é a mensagem de Abigail, mensagem de Abigail para Saulo, diante dos momentos difíceis que ele possa passar ela. Me ajude a lembrar, Sônia. Ama, trabalha, olha a ordem. quer, Ama, trabalha, espera, perdoa. Olha só isso. São exemplos perfeitos que a gente tem que utilizar, pode utilizar para colocar em prática no nosso dia a dia. Que a gente vai recebendo de apóstolos como ele, mas que a gente vê também, você citou, hoje em dia a gente tem espíritos encarnados trazendo para a gente esses exemplos também, porque a gente faz questão de esquecer, né? Sim, eu queria trazer um ponto que eu acho muito fundamental, antes de entrar aqui no ponto final, que é, estava-me a lembrar de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá foi questionada por um jornalista porque que ela fazia, o que ela fazia, se aquilo era uma gota no oceano. E ela responde, eu falo muito esta frase que eu gosto, ela responde, o oceano seria menor se essa gota lá não tivesse. Não entendi. O oceano seria menor se essa gota lá não estivesse. O oceano seria menor se esta gota não tivesse. Se todos nós fizermos a nossa gotinha, o oceano é muito grande. Maior ainda do que aqueles que a gente conhece, que é o oceano do amor. A frase é mais bonita que a minha. A minha é de grão em grão, galinha enche o papo. Exato. Eu queria pegar nesse ponto dela para fazer um apanhado. O oceano do amor, feito por cada um de nós, é muito maior, é muito mais bonito até do que o próprio oceano da Terra, que a gente também já considera bonito. Porquê? Porque está lá a nossa essência. E nós somos a essência do mundo. Vós sois o sal da Terra. Vós sois deusas. O sal é aquele que dá o tempero, né? É, exatamente. Que vai dar a substância. Vai dar exatamente a capacidade de nós vivermos com alegria, com esperança, com coragem. O sal também era, na época, o meio de pagamento mais importante, que era o valor mais caro que tinha. Então, ou seja, comparava a gente também com algo de muita relevância, de maior importância no momento também. E perante a criação divina somos. Porque o Espírito é a criação maior do Mestre. Mas nós, do Mestre não, peço desculpa, de Deus, corretamente, de Deus. O Mestre criou a Terra, mas não criou o Espírito que criou foi Deus. E nós precisamos de compreender o quê? Nós precisamos compreender outra coisa. Aqui fala a Euridice já falou do desinteresse, eu não vou falar, mas diz aqui, instruir sem afetação. O que é que isto quer dizer? Instruir o outro não é impor ao outro a nossa verdade. Instruir o outro é nós vivenciarmos, exemplificando aquilo que queremos que o outro compreenda. E para isso nós precisamos olhar para o nosso modelo e guia, que é Jesus. Porque se nós formos pautarmos pelo nosso eu, que ainda é de provas e expiações e não de espírito puro, nós não estaremos a ensinar aquilo que é necessário para que a gente cresça. Para que a gente possa crescer, a gente tem que deixar de estar estagnados. Precisamos sair de nós próprios e vivenciar além de o que fazemos já hoje em dia. E para isso é preciso olhar para o modelo e guia, usá-lo como referência e entrar naquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. É isso, é esforçarmos para isso. Claro que não vamos conseguir fazer o que o Espírito Puro faz já. Nós estamos no planeta de provas e expiações a tentar passar para a regeneração. Mas vamos melhorando. Quando temos essa meta, nós a cada dia vamos dando um saltinho, né? Vamos subir de grau a degrau. E é essa a imagem que a gente deve ter. Subir de grau a grau. Se a gente subir alguns degraus nesta existência, já não desperdiçamos a existência. Porque desperdiçar é ficar estagnado. É ficarmos num eu fechado,
no nosso comodismo, vivenciando a vidinha aparentemente calma, mas quem está com a vida calma, aparentemente material, como a Euridice falava, é porque ainda não está preparado para as grandes turbulências, mas elas vêm. Isso faz parte da lei do progresso, que é outra lei. Ela falou da lei da sociedade, há a lei da solidariedade, que eu acrescento aí, faz parte da lei da sociedade, e depois a questão da lei do progresso, que trabalha em conjunto com a lei de causa e efeito e em conjunto com a lei da destruição. A destruição não é como a gente entende. A destruição é o que é a transmutação de algo que não era bom para uma coisa positiva. Os templos de pedra que aqui estão a ser falados, por exemplo, o templo de Jerusalém, já não existe hoje em dia. Mas os judeus ainda existem. Porque é o homem que transporta. É o homem que é o templo. E por isso ainda existem judeus. Porque eles ainda têm essa ideia, né, mosaica. Mas todos nós vamos dar um salto, sair da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e ainda estamos a ver a ser executada hoje no mundo, não é? Para a lei do amor. E esse salto vai-se dar. É paulatino. Não fazemos todos ao mesmo tempo, mas todos um dia vamos ser espíritos puros. E isso é uma certeza. Euridice. Eu acho que já está bem explicado isso. Eu só tenho mesmo que dizer para você que delícia de programa hoje, delícia de tema. Não é um tema difícil, né, da gente de compreensão, mas é um tema difícil de prática, né? Mas tudo bem, a gente está aqui estudando para ver se um dia a gente aprende e pratica. Primeiro entrar aqui, para depois entrar aqui, né? Então, vamos fazer a nossa parte, que é tentar a cada dia, a cada momento, a cada segundo, com paciência, paulatinamente, pode até ser. Claro que quanto mais acelerado, mais fácil, melhor para mim vai ser. Mas tudo bem, se cada um seguir pelo menos o seu ritmo, mas não parar, já é um bom começo, né, Sônia? Sim. O nós persistirmos é fundamental. Se cairmos, levantarmos. É como o Paulo Tarso nos ensinou. Ainda faço o que eu não quero e aquilo que quero fazer ainda não consigo. Mas ele não desistiu e terminou a dizer: já não sou eu que vivo, vós ao Cristo viveis em mim. E ele conseguiu não ficar no remorso e ir para a frente. Trabalhando. Amando, como tu disseste há pouco. Eu agora vou pôr no gerúndio. Vou acrescentar o gerúndio, porque é isso que é viver, não é? Amando, trabalhando, esperando e perdoando. Se nós fizermos isto tudo, estamos no bom caminho. Exato. Sônia, muito obrigada a vocês também hoje por participar conosco desse pequeno evangelho e esperamos vocês aqui 15 dias neste evangelho, que a gente dá continuação no tema, né, nos capítulos do livro Religião dos Espíritos. O nosso próximo tema vai ser bem interessante também, que vai ser o caminho da paz, aquilo que está todo mundo buscando. Então, daqui 15 dias, vamos pensando qual pode ser esse caminho da paz, e daqui 15 dias a gente vai debater junto com vocês, vamos estudar e ver qual é esse caminho que nos é recomendado por Emmanuel através dos estudos de Francisco Cândido Xavier. Olha só, ele já era Francisco Cândido Xavier e estudava, né? Um beijo, Sônia. Posso dar meus recadinhos? Muito Bora. bem, então, qual é o recadinho? Neste sábado, nós teremos a nossa querida Kátia, ou desculpa, Kátia não, a nossa querida, caiu aqui, meu Manuela? Deus, peraí, Manuela, mas, peraí que saiu, vamos pegar aqui de novo, só um pouquinho, peguei, muito bem, enquanto ele entra aqui, eu vou passar, nós teremos aqui, já entrou. Neste sábado, teremos, dia 26 de julho, teremos a nossa querida Manuela conosco, dando continuidade na leitura do livro Paulo Estevão, onde nós estamos no capítulo 3, a segunda leitura do capítulo 3. Manuela conosco, obrigada, Manuela. Dia 26 de julho, Brasil, 16 horas, Portugal, 20 horas. Estejam conosco, participando, estudando, e divulguem também essa leitura explicada, né, pelo nosso querido leitura do Psicografia de Emmanuel, né, mas explicada pelos nossos queridos convidados que participam conosco, né, trazendo a melhor forma da gente tentar entender reflexionar, trazer uma reflexão, né, sobre todos os
toda essa história maravilhosa, onde a gente, quase capítulo, quase parágrafo a parágrafo, a gente faz esse estudo, essa análise desse livro incrível. E temos também, na terça-feira que vem, a visão espírita sobre as epístolas, e estamos falando neste momento sobre epístola, sobre os Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, tá? E temos aqui a Kátia Boloni, a Sandra Boari, que é quem está nos trazendo essa segunda carta, e Heloísa Assunção, tá? Vocês podem assistir tanto Paulo e nós quanto as epístolas através dos canais YouTube, Estação da Luz, Tavares, ou Facebook, Web Rádio Estacão da Luz RN, tá bom? Entrando lá, procurem playlists, digitem o nome do programa e vocês vão ter o programa por ordem cronológica. E aproveito e peço para se cadastrarem aqui, caso não seja cadastrado, aos canais da Web Rádio Estação da Luz, cadastrem-se para poder receber também, quando o programa for entrar ao vivo, ele vai comunicar a vocês. E divulguem esses estudos, esses trabalhos, porque o mal existe, pois os bons se calam. Então, vamos simplesmente não nos calar, né? Vamos falar e assim seja para cada dia da nossa jornada. E contamos com vocês em todos os nossos momentos de estudo, porque é muito bom saber que a gente não está sozinho. A gente já sabe, como a Sônia disse, né, que a gente nunca está sozinho, mesmo que esteja sozinho fisicamente, a gente tem também os nossos amigos espirituais e também inimigo, depende de quem anda contigo, tá? Espirituais ou não, né? Mas também a gente sabe que a gente gosta de sentir esse carinho, essa atenção de vocês, mesmo que vocês estejam assistindo gravado, ok? É muito importante saber que de uma forma ou de outra fez diferença para a vida de vocês. Certo, Sônia? Certo. E até breve. Até um próximo Evangelho daqui a 15 dias, ou então num desses dias da semana, às terças-feiras ou aos sábados. E também relembrar que estamos a ter um programa fantástico. Nós falamos sobre servir a Deus, sobre Deus, à quinta-feira, às 19h30, das nossas meninas maravilhosas, Sonja, Sandra e Kátia. Assistam, vale a pena, andem para trás, está mesmo muito bom. 23h30 em Portugal. Exato, é muito, gente, tá incrível mesmo, imperdível. Se você está tentando se modificar, aqui é legal que a gente começa a entender a Deus, né? Se com Paulo de Tarso a gente começa a entender Jesus, com esse programa, com essas meninas incríveis, com esse coração gigantesco, para quem já as conhece dos nossos programas, sabe que do que estamos falando, né, Sônia? Assistam, vai fazer muita diferença, porque elas são as pessoas perfeitas também para poder falar sobre essa primeira parte do livro dos Espíritos, que é da pergunta, o que é Deus? Só ela para trazer todo esse conteúdo, elas, né? Esse conteúdo maravilhoso. Muito obrigada, meninas, e obrigado, Web Rádio Estação da Luz, por essa oportunidade também de ouvirmos programas tão incríveis. Divulguem, o Web Rádio tem vários canais, vários programas maravilhosos. Divulguem os estudos, assistam aqueles que você achar pertinente, curta, dê o seu joinha ou o seu like, né? E divulguem esses estudos também. Você nunca sabe o coração que pode estar precisando. Isso faz parte do servir a Deus, né? Que acabamos de estudar agora. Se você acha uma forma que de chegar o amor a alguém. Desculpa? É uma forma de chegar o amor a alguém. Exato. E se você acha que esse programa vai ser útil para alguém, que esse programa vai auxiliar alguém, então, meu amor, faça essa parte, tá bom? Um beijo grande para vocês e vamos à nossa oração de encerramento. Até a próxima quarta. No Evangelho, porque estaremos com vocês sábados e terças. Um abraço. Vamos lá. Então, Mestre Jesus, neste momento, elevamos nossa mente a Ti, né? Agradecendo por esses períodos de aprendizado e reflexão, onde compreendemos que Te servir é mais do que rituais e palavras, é agir com amor, é praticar a caridade, é enxergar a Ti, Mestre Jesus, na dor do próximo. Que nós não nos esqueçamos nessa semana do exemplo de Jesus, que escolheu a simplicidade para ensinar a grandeza do bem, que nos mostrou que o verdadeiro altar é o coração de quem ama, ou o coração que ama. Ajuda-nos a transformar a nossa fé em ação e
a adorar-te nas atitudes diárias, nas plantas, no sorriso de uma criança, no olhar de uma pessoa que lhe pede o socorro, né? Entender esse olhar e a construir contigo, Mestre Jesus, um mundo mais justo e compassivo. Permanece conosco essa semana, inspirando-nos nos passos, nos nossos passos, né? Inspirando os nossos passos com humildade e luz. Esteja em cada um desses momentos da nossa semana conosco e que possamos, principalmente nós, cada um de nós, nos conectarmos contigo e assim estarmos verdadeiramente contigo. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.